Mas, veja bem, irmãos, o que eu tenho para passar, o que eu senti no meu coração de passar para os irmãos, de repente deveria ser passado, seria mais apropriado para uma escola bíblica, não é? Porque é um estudo que nós vamos ministrar. Mas eu sei que nem todos os irmãos têm condições de participar da escola bíblica, não é? Na verdade, grande parte dos irmãos acabam não conseguindo estar conosco na escola bíblica. E o que nós temos a passar é algo muito importante, né, que vai na sequência daquilo que Deus já tem falado conosco. Os irmãos que estão conosco e participaram da nossa escola bíblica vão se lembrar que no mês de outubro, né, nós ministramos um estudo para os irmãos, intitulado A Treliça e a Videira, onde nós aprendemos através daquele estudo que a igreja é uma mistura de treliça e videira, né? Só para você entender, a treliça ela é a estrutura. Se você pensar, né, numa parreira de uvas, né, você vai ver que ela tem a estrutura e ela tem o pé de uva propriamente. A igreja é isto, é uma mistura, né, como se fosse a treliça e a videira. Por quê? Porque a igreja ela tem uma estrutura física, uma estrutura organizacional, e também ela é a videira, né? A estrutura é o templo, a estrutura é a infraestrutura que nós temos aqui, os utensílios, os equipamentos, né? A organização que nós temos. E, em relação a isso, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem uma estrutura muito forte, maravilhosa, né? Mas também, e o mais importante, são as pessoas, né? A estrutura ela é necessária, como é necessário a parreira para o pé de uva. Mas o mais importante não é a treliça, o mais importante é a videira. O mais importante não é a estrutura, o mais importante são os irmãos. O mais importante são as almas. O mais importante são vocês que estão aqui conosco, né? E a palavra do Senhor, né, nesta noite, ela vem nos falar exatamente na sequência disso, dando um alinhamento para nós a respeito disso. E eu quero agora, né, como o nosso tempo terá que ser abreviado, né, nós não vamos conseguir explanar com profundidade da forma como eu gostaria, nós preparamos uma cópia, eu gostaria que os diáconos distribuíssem agora para os nossos irmãos, né, para que você possa acompanhar agora, durante a explanação, só que mais do que isso, você vai levar para casa, né, para que depois você, com mais tempo, você vai se deter sobre este estudo, para você ter uma compreensão melhor daquilo que o Senhor nosso Deus tem para nós. Eu gostaria que você não começasse a ler ainda não, eu sei que isso é difícil, né? Chegou na mão, todo mundo já fica, né, ávido para saber o que está contido ali. Mas preste atenção aqui, que nós vamos, né, ministrar aos irmãos, e os irmãos com certeza vão conseguir compreender aquilo que Deus tem para nós. Está sendo distribuído, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. O tema do nosso estudo, irmãos, é igreja com propósito. Amém, irmãos? Igreja com propósito. E quando eu me refiro, quando eu digo aqui igreja com propósito, eu não estou falando da igreja do Senhor, da igreja de Cristo como um todo, né? Embora a igreja do Senhor tenha propósito, mas eu me refiro de forma mais específica a esta igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular na Vila Pinheiro. Esta igreja é uma igreja com propósito. Para que nós possamos entender bem, irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é a definição de propósito. E aí você já pode começar a fazer a leitura, né? Item 1, propósito. O que é propósito? Propósito é a razão pela qual algo deve existir ou ser realizado. Ou seja, tudo o que existe, tudo o que se faz, existe e se faz por conta de um propósito. Amém, igreja? Nada existe sem propósito, nada se faz sem propósito, não é? Nós temos um versículo maravilhoso, eu gostaria que nos ajudasse, embora nós não vamos usar muito o recurso da projeção, até por conta do tempo, mas este versículo de Provérbios 16, 4,
a NVI, versão NVI, diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, ou conforme esta versão que eu coloquei aqui, até o ímpio para o dia do mal. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, Ele fez e faz segundo um propósito. Amém, irmãos? Segundo um propósito. Às vezes nós não conseguimos entender o propósito, né? Às vezes nós não temos discernimento qual é o propósito para aquilo que está acontecendo conosco. Mas para tudo Deus tem um propósito, né? Os irmãos certamente se lembram, né? Sabem que agora no mês de novembro, todo mês de novembro, o pastor foi impedido de estar aqui com os irmãos. Passei por uma cirurgia no final do mês de outubro, né? E por conta desta cirurgia, eu fiquei 30 dias afastado dos meus afazeres, do meu trabalho, dos meus compromissos com os irmãos, dos meus compromissos com a igreja. 30 dias, né? Sem poder estar realizando aquilo que eu sempre estou fazendo. E aí você fica pensando, com tanta coisa que tem para fazer, né? Justamente agora uma cirurgia, justamente agora uma hérnia, justamente agora eu ter que parar. E aí então, irmãos, né, até ontem nós estávamos numa reunião do nosso conselho, né, e a irmã Márcia, que é membro do nosso conselho, até ela disse o seguinte, né, falou: eu fico imaginando o pastor tendo que ficar 30 dias parado, 30 dias afastado. Mas, na verdade, eu não respondi ontem naquela reunião, né, mas eu quero dizer hoje aqui, irmãos, o porquê daquela cirurgia e o porquê desses 30 dias que eu tive que ficar trancado dentro de casa. É porque Deus tinha um propósito. Amém, irmãos? É porque Deus queria falar. Né? Isto que os irmãos têm em mãos é fruto de um tempo ouvindo Deus falar, é um fruto de um tempo orando a Deus, buscando direção, buscando discernimento, estudando, para que hoje pudesse chegar nas suas mãos. E isso aqui foi feito durante aqueles 30 dias que parecia que o pastor estava parado, sem fazer absolutamente nada. Só que Deus, que faz tudo com propósito, e Deus que queria falar ao meu coração, Ele sabia que eu não tinha tempo. Ele sabia, falou: não adianta, porque esse rapaz não tem tempo para me ouvir. Né? E ele sabia que ele não ia conseguir falar o que ele queria falar. E então, com um propósito, Deus fala: eu vou dar uma acalmada nele aí. E aí ele vai ter tempo para me ouvir. Amém, irmãos? Preste atenção nisso aqui, porque já tem um ensinamento para você. Viu? Seja mais sábio do que foi o pastor. Dê ouvidos ao Senhor quando você perceber que Ele quer falar com você. Porque de uma ou de outra forma, Ele vai fazer com que você tenha tempo para ouvi-lo. Como eu tive que ter o tempo necessário para poder ouvir o Senhor. Então, tudo, na verdade, é feito debaixo de um propósito. Amém, irmãos? Miles Monroe, né, ele dizia, Miles Monroe, infelizmente, questão de uns 7, 8 anos atrás, ele faleceu num acidente de avião nos Estados Unidos, ele e a sua esposa, né? Mas, durante todo o seu ministério, uma das coisas que Miles Monroe ensinou foi que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Amém, irmãos? A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é a pessoa não saber por que ela vive. A maior tragédia da vida é a pessoa não ter um propósito de vida. Hoje é noite de nós apresentarmos diante de Deus os nossos projetos, os nossos propósitos. Louvado seja Deus, que eu tenho certeza absoluta que estou falando hoje com irmãos, com irmãs, com pessoas que têm propósitos. Mas por incrível que pareça, irmãos, por incrível que pareça, existe pessoas que não têm propósito de vida. Hoje eu tive a tristeza, né, de visitar alguém e ir orar por alguém
que ela falou literalmente, falou com estas palavras: eu não tenho sentido na minha vida. Eu não quero morrer, mas eu não sei por que eu estou vivendo, ela falou. Uma pessoa relativamente nova, né? E que infelizmente vive essa condição de uma vida sem propósito. Mas, queridos irmãos, o que eu quero aqui me atentar com você, conforme o nosso tema, é qual é o propósito desta igreja? Qual é o propósito da igreja do Evangelho Quadrangular, aqui da Vila Pinheiro? Por que foi que Deus, há quase 25 ou mais de 25 anos atrás, plantou esta igreja aqui neste lugar, aqui neste bairro, aqui nesta cidade? Então, está aí. Qual o propósito da quinta igreja de Botucatu? O propósito da quinta igreja de Botucatu é ser um barco salva-vidas para um mundo naufragado. Essa é a razão por que esta igreja existe. Amém, irmãos? Nada existe sem propósito, né? E Deus tratou, Deus colocou no meu coração, né, neste tempo, o propósito da quinta igreja do Evangelho Quadrangular de Botucatu existir, porque esta igreja, ela precisa ser, e ela tem sido, mas hoje o Senhor está fazendo um alinhamento conosco. Esta igreja, ela precisa ser sempre um barco salva-vidas para um mundo naufragado. A cidade, como Estado, como a nação, como o mundo, está naufragando. E nós somos esse barco que pode fazer a diferença para essas vidas. Isaías capítulo 6, verso 8 diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Você que é membro desta igreja, não é? Você que é membro desta igreja, você que tem no teu coração, de repente, o desejo de tornar-se membro, ou se em algum momento você vier a ser membro desta igreja, você tem que entender qual o propósito desta igreja. O propósito desta igreja é salvar vidas. Amém, irmãos? O propósito desta igreja é salvar almas. Pode ser que exista outras igrejas com outros propósitos, mas o propósito da igreja quadrangular de Botucatu, desta igreja da Vila Pinheiro, é ser um barco salva-vidas para aqueles que estão naufragando. Além do propósito, irmãos, existe a missão. O que é missão? Missão é aquilo que se determina a realizar para o cumprimento do propósito. Se você tem um propósito, você tem uma missão a ser realizada. E qual é a missão da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro de Botucatu? Fazer com que as boas novas da salvação cheguem a todos os perdidos. Não basta, meu querido irmão e irmã, existir um barco salva-vidas. As pessoas que precisam ser ajudadas, socorridas, elas têm que saber que existe esse lugar, que existe essa oportunidade, que existe esta condição. E para isso nós temos a missão. E a missão é fazer com que esta notícia, fazer com que as boas novas, fazer com que a pregação do Evangelho chegue a todos os perdidos. Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que é Evangelho? Evangelho é as boas novas, é as boas notícias. Amém, irmãos? Então a igreja tem um propósito e a igreja tem uma missão. Mas além do propósito e da missão, nós também temos a visão. E o que é a visão? Visão é onde se quer chegar com o objetivo de cumprir o propósito. Aonde que nós queremos chegar? Enquanto igreja, qual é a nossa visão? A nossa visão é até que todos sejam salvos. Enquanto nós não alcançarmos isso, nós não podemos abrir mão da missão, nós não podemos abrir mão de pregar o Evangelho, nós não podemos abrir mão de anunciar as boas novas, até que todos sejam salvos. Mas aí você vai dizer o seguinte: pastor, mas nem todos serão salvos. E eu tenho que concordar com você. Mas quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver qual é a visão de Deus. Eu gostaria que colocasse para nós aí,
1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, depois nós vamos ler o verso 4. Primeiro o verso 3. Aqui o texto está dizendo: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer, o que, irmãos? Que todos os homens se salvem. Amém? Deus quer que todos os homens se salvem. E aí você pode dizer, mas nem todos vão se salvar. Deus também sabe disso. Mas Deus quer que todos se salvem. E se essa é a visão de Deus, essa deve ser a visão da igreja. Amém, irmãos? Se a visão de Deus é que todos os homens se salvem, a minha visão e a tua visão, a nossa visão, também deve ser que todos sejam salvos. Então, a igreja com propósito, ela tem missão, ela tem visão, mas também ela está firmada em valores. Isso aqui eu falo mais diretamente com você que é membro aqui desta igreja. E você que está conosco, é aquilo que o pastor já disse, se de repente você tem no teu coração tornar-se um membro, ou se em algum momento você tornar-se um membro desta igreja, você precisa conhecer quais são os valores praticados, vividos, pelos membros da quinta igreja do Evangelho Quadrangular. O que são valores, então? São princípios que devem ser praticados e compartilhados por todos, servindo como guia para o comportamento, atitudes e decisões. Isso são valores. Quais são os nossos valores? Quais os valores praticados pelos irmãos, pelos membros desta igreja? O primeiro deles é a santidade. Amém, irmãos? Esse aqui é essencial, primordial, não é? Santidade trata da separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Aquele que deseja ser um crente em Cristo Jesus, o Senhor, a primeira coisa que ele precisa saber é que ele tem que viver em santidade. As Escrituras Sagradas nos diz: sede santo, diz o Senhor, não é? Porque o Senhor vosso Deus é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Qual é a definição de santo? O que é realmente ser santo? Ser santo significa ser separado. Amém, irmãos? Ser santo é ser separado. Aí você diz, mas Deus é separado? Sim, Deus é separado do pecado. Amém? Deus é separado do pecado, Deus é separado das trevas. A palavra do Senhor diz que no Senhor não há treva alguma. Então existe esta separação. E a própria palavra de Deus vai dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus, nos separam de Deus. Daí a razão de nós que conhecemos a palavra e desejamos viver em comunhão perfeita com o Senhor nosso Deus, nós devemos primar pela santidade. Amém, irmãos? Este é o primeiro valor, o primeiro princípio a ser observado enquanto membros desta igreja. E a santidade, irmãos, ela fala da relação nossa com Deus. A santidade é a minha relação com o meu Criador. A santidade é a minha relação com o Pai eterno. Mas também, além da santidade, um outro valor que deve ser vivido, que deve ser praticado, que deve ser compartilhado pelos membros desta igreja, é a fidelidade. O que é fidelidade? É o termo com origem no latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Não vira a página não, volta. Por que tanta pressa? Volta. Volta. Amém, irmãos? Fidelidade significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Amém, irmãos?
E a fidelidade, né, enquanto a santidade fala da nossa relação com Deus, a fidelidade vai falar da nossa relação com Deus e da nossa relação com a igreja. E entenda a igreja aqui, instituição. Entenda a igreja aqui, denominação. Você, membro da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro, precisa ser fiel à igreja que você pertence. Até porque, irmãos, eu não consigo enxergar uma pessoa ser fiel a Deus e infiel à igreja na qual ela congrega. Então, enquanto a santidade fala da nossa relação exclusiva com Deus, a fidelidade fala da nossa relação com Deus e da nossa relação com a igreja. Amém? Muito bem. Mas nós temos ainda um terceiro princípio, um terceiro valor. Agora você pode virar a página, sem problema. Uma das coisas que não está escrito no estudo, mas eu preciso passar para você, como membro da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro, é que você tem que suportar o pastor. Amém, irmãos? Senão não dá para ser membro aqui também, né? Tem que suportar o pastor é chato. Vamos lá, o terceiro princípio, ou dentro daquilo que nós chamamos de valores, lealdade. Falamos de santidade, falamos de fidelidade, e vamos agora falar sobre lealdade. O que é lealdade? É um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser o que, irmãos? Plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Isto é ser leal, tá? Ser leal. E ser leal, né, fala a respeito da nossa relação com Deus, da nossa relação com a igreja e da nossa relação com as pessoas, da nossa relação com os irmãos, mais especialmente no que diz respeito à nossa relação com a liderança. Ser leal, ser uma pessoa confiável. Né? E quando falo de liderança, irmãos, não estou falando aqui exclusivamente do pastor titular da igreja, mas de todos aqueles que são líderes, né? Líderes de departamentos, líderes de grupos, precisa e depende da lealdade, e a lealdade ela tem que ser algo recíproco. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Eu preciso ser pastor de uma igreja que eu possa confiar. Você precisa ser membro, você deve ser membro de uma igreja onde você tem um pastor que você possa confiar. Isso é lealdade. Amém, irmãos? Eu confio na igreja, a igreja confia no pastor. Você gostaria de ser membro de uma igreja onde o pastor fosse desleal? Você gostaria de ser membro de uma igreja onde o seu pastor não fosse confiável? Você gostaria de ser membro de uma igreja onde você tem um problema íntimo, você tem uma dificuldade, você tem um pecado, aquilo está pesando sobre você, você tem que colocar aquilo para fora de qualquer forma, mas você não pode confiar no seu pastor, porque se você falar para ele hoje, amanhã está todo mundo sabendo. Isso chama-se lealdade. Amém, irmãos? Existem pessoas aqui no nosso meio, que já me contaram coisas que só ela, Deus e eu sabemos. E é assim que tem que ser. Amém, irmãos? Não podemos ser uma igreja onde as pessoas desconfiam das pessoas. Mas para que sejamos uma igreja confiável, onde irmãos confiam em irmãos, onde pastor confiam em membros, onde membros confiam em pastor, nós precisamos viver este valor daquilo que nós chamamos aqui de lealdade. A coisa mais terrível, irmãos, é a deslealdade. Não deslealdade. E às vezes a gente depara com isso, não estou me referindo aqui a ninguém em especial, mas há situações
as situações, eu não vou entrar aqui no mérito, mas eu me lembro que ontem à noite eu conversava com uma pessoa, né, não é membro aqui da nossa igreja, mas nós falávamos sobre uma situação onde ela se sentiu assim, passada para trás de um negócio que foi feito, e ela fala: pastor, eu não acredito que foi. Eu falei: foi dessa. Eu não acredito. Né? Ela estava indignada porque a pessoa agiu com deslealdade para com ela. E, infelizmente, acontece, mas não pode acontecer no nosso meio. Amém, irmãos? Não pode acontecer conosco. Né? O que é a lealdade? É um valor humano relacionado com a capacidade de uma pessoa de ser plenamente confiável, manter sua retidão moral, honestidade e honrar compromissos. Além do propósito que já falamos, né? Além da missão, da visão, dos valores, também existe o compromisso. O que é compromisso? É uma obrigação pública ou não com alguém ou com um objetivo. É, portanto, uma responsabilidade adquirida em virtude de uma afirmação verbal ou escrita feita por nós mesmos. Isto é compromisso. Eu vejo, irmãos, que muitos irmãos que são membros aqui, que foram batizados por mim, ninguém é batizado, ninguém foi batizado, ninguém será batizado por mim, sem que antes, ali no tanque, firmaram um compromisso com Deus. Eu sempre pergunto: é de livre e espontânea vontade que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A pessoa responde. É de livre e espontânea vontade que você deseja deixar o mundo com tudo aquilo que nele há e ser fiel a Jesus e a sua igreja em todos os dias da sua vida? A pessoa responde. Ela faz de forma verbal um compromisso. Amém, irmãos? Um voto, um compromisso. E esse compromisso é essa obrigação, pública ou não, com alguém ou com um objetivo. É, portanto, uma responsabilidade adquirida em virtude de uma afirmação verbal ou escrita feita por nós mesmos. Veja bem, irmãos, ninguém é obrigado a assumir nenhum compromisso. Amém? Ninguém é obrigado a assumir nenhum compromisso. Se existe alguma coisa com a qual você não possa se comprometer, você não é obrigado a assumir o compromisso. Mas uma vez assumido, nós temos que ser responsáveis. Sim ou não? Com certeza. Não é? Eu gostaria que colocasse para nós aí, Lucas 9,62, eu tenho aqui uma versão da Bíblia Mensagem, nós não temos ela, infelizmente, ali, mas só para você entender este versículo que fala a respeito de compromisso. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um compromisso. Você colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Se comprometeu, se responsabilizou. Nesta versão que eu coloquei aqui, que é a Bíblia Mensagem, não sei se alguém tem, mas de repente você pode ter acesso pela internet, este mesmo versículo, ele está traduzido desta forma: Jesus reagiu sem adiamentos, nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã, a oportunidade é para hoje. Amém, irmãos? Sem adiamentos. Se comprometeu, nós temos que cumprir com o compromisso. E quais são os compromissos que nós devemos assumir enquanto membros da Igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro, enquanto Igreja Quadrangular aqui deste bairro? Quais são os nossos compromissos? O primeiro compromisso desta igreja é ser uma igreja acolhedora. Amém, irmãos? Uma igreja acolhedora, O primeiro compromisso nosso é acolher todos aqueles que entendem necessitar da salvação oferecida por Deus através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Precisamos sermos acolhedores. E esse ser acolhedores, irmãos, não é apenas os diáconos, as diaconisas que recebem as pessoas nas portas. Todos nós, você membro desta igreja, você precisa ser acolhedor. As pessoas estão chegando aqui na igreja, você deve cumprimentá-las, você deve recebê-las,
né? Veja bem aqui, qual é a definição de acolhimento? Acolhimento é ato ou efeito de acolher, ação de aproximação, de estar com ou trazer para perto, ou seja, uma atitude de inclusão. Sabe, irmãos, eu espero que não esteja acontecendo isso aqui. Mas se alguém tiver alguma reclamação, pode me procurar e fazer essa reclamação, porque eu estou aqui para te ouvir. Porque a coisa mais triste para qualquer um de nós, e em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é você chegar ali e ser ignorado. Ser ignorado, parece que tem um poste plantado ali, ninguém, não é? Às vezes acontece isso até no comércio, irmãos, coisa terrível. Né? Você chega lá no balcão, tem 2, 3 funcionários conversando, dando risada, você fica ali, e eles continuam conversando, dando risada, fica ali, aí você fala, eu me tornei o homem invisível. Só pode ser. O que acontece fora destas portas, amém, coisa do mundo, mas aqui dentro tem que ser diferente. Você, meu querido irmão e irmã, não importa se você está aqui há 25 anos, ou se você chegou hoje aqui pela primeira vez, todos precisam ser bem recebidos, todos precisam ser acolhidos, e eu estou falando agora com os irmãos que são membros desta igreja, porque não é só comprometimento dos diáconos, da diaconisa, do pastor, dos pastores auxiliares, é compromisso de cada membro da igreja. Você está entrando uma pessoa junta, seja amável para com ela, né? Sorria para ela. Eu falei hoje de manhã na mensagem que a coisa mais difícil para mim é dar um sorriso, né? Pastor sorri, se for tirar foto, então fica pior ainda. Mas nem por isso eu deixo de receber bem as pessoas, nem por isso eu deixo de ser amável com as pessoas. Não é toda hora que você me vê sorrindo, mas você pode ter certeza que a qualquer hora o meu coração está aberto para acolher quem quer que seja. Amém, irmãos? Isso é importante, mas isso tem que ser uma atitude nossa, de todos nós, enquanto igreja. Esse é o primeiro compromisso, né? Aqui nós falamos que acolher todos aqueles que necessitam da salvação. Salvação é a cura no sentido mais amplo da palavra, a cura da saúde física, emocional, social, conjugal, financeira e espiritual. Irmãos, qualquer pessoa que entrar por estas portas, ele está precisando de algo, está precisando de alguma coisa. Tem alguma área da sua vida que ele precisa ser tocado, que ele precisa ser trabalhado. E você quer que eu diga uma coisa para você? Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso, irmãos, que Deus fala muitas vezes com as pessoas, com aqueles que chegam à igreja, através da mensagem do pastor, do pregador, daquele que estiver aqui à frente, né? Deus fala através do louvor, através da adoração, mas só que Deus fala também, e certamente tem falado muitas vezes, através de um abraço de alguém que entra por esta porta, de um cumprimento, de um acolhimento. Nem foi a mensagem que tocou o coração dele, né? Nem foi o louvor que tocou o coração dele, foi aquele aperto de mão daquele irmão, daquela irmã, no momento em que ele estava chegando na igreja. Você acredita que Deus pode falar assim ou não? Você acredita que Deus pode transformar vidas através de um gesto simples como esse ou não? É claro que sim. Amém, irmãos? Amém. Deus está trabalhando, Deus está tratando com as almas, com as pessoas, a partir do momento em que elas colocam os pés do portão para dentro. É a partir dali, irmãos, não é na hora da mensagem, não. Agora todo mundo em silêncio, todo mundo em santidade, porque agora Deus vai falar. Deus começa a falar quando a pessoa coloca o seu pé ali no portão, nesse portão, e entra e já se depara com um diácono, uma diaconisa, um irmão, uma pessoa que está entrando. É ali que Deus começa a falar e Deus começa a trabalhar, e portanto não é responsabilidade só aqui do altar, é responsabilidade de cada membro, de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá. Muito bem. Além de acolher, qual é outro compromisso desta igreja? É ensinar. Ensinar pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo, aqueles que foram resgatados das trevas, a fim de que aprendam a andar na luz. Ensinar. As pessoas... E aqui não tem nenhuma maldade no que eu vou dizer, mas as pessoas, irmãos, quando chegam à igreja,
elas chegam sem conhecimento nenhum. A grande maioria das pessoas, irmãos, chegam sem conhecimento nenhum a respeito da palavra de Deus, a respeito da vontade de Deus, a respeito das coisas espirituais, a respeito da eternidade. Aonde é que elas têm que aprender? Elas têm que aprender aqui. Lá fora no mundo, irmãos, não existe ética, lá fora no mundo não existe moral, lá fora no mundo não existe nada disso. Aonde que as pessoas têm que aprender? Tem que aprender convivendo com as pessoas de Deus. Por isso que eu escrevi aqui o seguinte: nós temos que ensinar pela palavra e, sobretudo, pelo exemplo. Não é só falar. Falar como eu estou falando aqui à frente não é uma coisa tão difícil. Só que nós temos que falar e nós temos que viver. Nós temos que ser o exemplo. Por isso o apóstolo Paulo fala a Timóteo, capítulo 4, verso 12. Mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. E eu coloquei aqui um pensamento de um autor desconhecido, onde ele diz o seguinte: pregar sem viver é hipocrisia, e viver sem pregar é egoísmo. Tem que pregar e tem que viver. Tem que viver e tem que pregar. Amém? Essa é uma igreja com propósito. Pregar e viver. Viver e pregar. Amém? Vamos lá. Terceiro compromisso nosso, enquanto igreja. Além de acolher, além de ensinar, nós temos que também cuidar. Ou seja, dar atenção e proteção a alguém que está no processo de crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e respondendo às suas necessidades na caminhada da fé, até que cheguemos ao destino. Então, nós temos que cuidar das pessoas, irmãos. Não basta só trazer as pessoas para a igreja, não basta só as pessoas receberem a Jesus como Salvador, serem tocadas pelo Espírito Santo, passar pelas águas do batismo e depois, então, a nossa missão já está cumprida. Não é assim. Os irmãos todos conhecem, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela chama a conversão, a palavra de Deus chama o batismo como novo nascimento. Então, aquele que nasce de novo, se você entender isso de uma forma física, biológica, é um bebê espiritual, é um bebê. Aquele que está nascendo é um bebê. Quando alguém vem para o Senhor Jesus, recebe a Jesus e passa pelas águas do batismo, ele ainda é um bebê. Agora, infelizmente, muitas vezes na igreja se faz o seguinte: batizou, está resolvido. Não é assim que funciona, não é assim que pode funcionar, não é assim que vai funcionar. Nós temos que gerar filhos para Deus, mas nós temos que cuidar dos filhos que o Senhor nos dá. Amém, igreja? O que você acha de uma mãe, preste atenção, e aqui nós temos muitas mães que estão presentes, o que você acha de uma mãe que, após ter dado à luz a uma criança, embrulha aquela criança, de uma forma, agasalha ela direitinho, bonitinho, faz uma mamadeira caprichada, coloca a criança ali no bercinho e coloca a mamadeira do lado, fala: eu já dei a luz, você já nasceu, a mamadeira está aqui, agora você se vira. O que você acha que vai acontecer? Não vai sobreviver. Amém, irmãos? Se nós não tivermos cuidado com os nascidos de novo no nosso meio, vai acontecer a mesma coisa. Por isso é um compromisso da igreja, cuidar das pessoas que estão no nosso meio. De todos. Cuidar de todos, mas em especial daqueles que estão iniciando a caminhada da fé. Por isso aqui, Eclesiastes 4,10 diz: se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Amém, irmãos? Muito bem, nós falamos aqui então alguns pontos importantes desta igreja, não é? Primeiro, ter propósito. Depois, entender que esse propósito exige uma missão. Tem que ter uma visão, valores, compromisso, e agora nós vamos falar do quê? De engajamento. Não basta tudo isso se não houver engajamento. E aqui, por favor, os irmãos que nos visitam nesta noite, eu me dirijo
especialmente para aqueles que são membros. Mas é importante para todos saber, porque se você se tornar membro desta igreja, você tem que entender o que é que esta igreja tem, não é? O que é que ela espera realmente dos seus membros. Engajamento, o que é? Ato ou efeito de engajar, de participar, colaborando com alguma coisa. Tem um texto maravilhoso, que está aqui em João 4, 28 ao 30. E esse texto aqui, só antes de eu fazer a leitura, só para inserir você no contexto, é aquele momento em que Jesus chega na cidade de Sicar, em Samaria, e Jesus se assenta ali à beira do poço de Jacó. Os seus discípulos descem à cidade comprar comida, Jesus fica ali esperando, e uma mulher vem para tirar água, meio-dia. E aí Jesus pede àquela mulher para que lhe dê de beber. A mulher olha para ele, percebe que é um judeu, mas não reconhece, não sabe que é Jesus. E ela diz: como sendo tu judeu, vem pedir a mim que sou samaritana? E aí Jesus diz: mulher, se tu soubesse, se você soubesse de fato quem eu sou, não seria eu que iria pedir para você, mas você viria pedir para mim. E aí começa toda uma conversa, né, que os irmãos que conhecem a palavra de Deus sabem a respeito disso. Jesus fala a respeito da vida da mulher, a mulher pergunta a respeito do lugar de adoração, os nossos pais falam que é aqui, vocês judeus falam que é lá em Jerusalém, onde é que não é, Jesus tem toda uma conversa com a mulher, aquela mulher é tocada pelas palavras do Senhor Jesus, e então nós entramos aqui nos versículos que está registrado, João 4, a partir do verso 28 ao 30, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Veja bem, irmãos, nós estamos falando de engajamento, não é? Participar. Esta mulher, quando ela teve esse encontro com o Senhor Jesus, e ela foi tocada ali pela palavra de Deus, o texto sagrado diz que ela voltou para a cidade, para comunicar às pessoas: olha, eu conversei com um homem, eu encontrei um homem, e este homem deve ser o Cristo, este homem deve ser o Messias. Ela foi anunciar, ela se engajou ali na causa do reino de Deus. E é tão interessante esse texto, irmãos, né, que se você observar, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Ou seja, a mulher tinha ido lá para tirar água, irmãos, até ela esqueceu do que ela estava fazendo. Ao invés dela levar a água para a cidade, levar o cântaro com a água que ela foi buscar, ela foi tão impactada pela palavra do Senhor, ela estava tão entusiasmada. Os irmãos se lembram da mensagem do entusiasmado, cheio de Deus, cheio do Espírito? Essa mulher foi tão entusiasmada que diz o texto que ela esqueceu o cântaro ali, ela deixou o seu cântaro ali e foi para a cidade para anunciar, para as pessoas. E o texto sagrado, você lê depois, a sequência, vai dizer que as pessoas vieram, tiveram um encontro ali com Jesus e disseram à mulher, falaram: olha, nós cremos, não só por aquilo que você falou, mas por aquilo que nós próprios temos visto, temos ouvido da parte dele. Agora preste atenção, meu querido irmão e irmã, vamos pensar nesta mulher. Tendo este encontro com Jesus da forma como ela teve, toda aquela conversa, ela observou tudo aquilo ali, e de repente ela concordou com tudo aquilo que Jesus tivesse dito, pegou o seu cântaro com água, desceu para a sua casa, entrou dentro da sua casa, refletindo, meditando em tudo aquilo que ela ouviu. Mas se ela não tivesse passado isso para adiante, ela teria se engajado com a causa do Senhor? Sim ou não? Não. Então não basta saber, não basta conhecer. Engajamento fala de participação. Você veio na igreja, você participou do culto, você foi abençoado, você tem que no outro dia ou já no mesmo dia passar isso para alguém. Deus nos dá oportunidades todos os dias para nós realizarmos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Levar as boas novas. Amém, irmãos? Pregar o evangelho, essa é a nossa missão. Deus dá oportunidade para nós. E quando nós falamos aqui de engajamento, irmãos, e de missão,
Nós não estamos falando necessariamente de você se tornar um pregador da palavra de Deus, não é isso. Não, Deus tem formas de trabalhar, nós já falamos isso agora há pouco aqui. Deus tem maneiras para trabalhar, Deus não faz de todos pregadores, não. Deus, Ele distribui a cada um segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Nós temos aqui este versículo precioso que nos fala a respeito desta mulher, que simplesmente ela foi e anunciou, falou a respeito de Jesus. Quando nós pensamos na parábola dos talentos, nós vamos nos lembrar que para uns o Senhor deu 5 talentos, para outros o Senhor deu 2 talentos, e para outros o Senhor deu 1 talento. Talvez você tenha 5 talentos, mas quem sabe não, talvez você tenha 2. Mas a grande verdade é que todos nós temos pelo menos 1 talento. Amém, irmãos? Se você não sabe explanar a palavra, pregar a palavra, não tem profundidade de conhecimento, pelo menos convidar alguém para vir à igreja, você sabe fazer. Olha, tem uma campanha, está acontecendo um evento lá em nossa igreja, vamos comigo. Você está anunciando, você está engajado de uma ou de outra forma. De uma ou de outra forma, Deus vai te dar estratégias, direção, sabedoria para você fazer a obra de Deus, para nós fazermos a obra de Deus. Porque, irmãos, qual é o propósito desta igreja? Isso tem que ficar na ponta da língua de todos nós que somos membros desta igreja. Qual é o propósito desta igreja, irmãos? Volta lá na primeira página, pode ler em voz alta aí, sem se envergonhar. Qual o propósito da 5ª igreja de Botucatu? Amém, irmãos? Esse é o propósito dessa igreja. Agora, o pastor sozinho não vai conseguir fazer isso. Se pegar aqui apenas os pastores auxiliares, os obreiros não conseguem fazer isso. E até porque não é responsabilidade exclusiva de uma pessoa ou de um departamento da igreja. De repente nós vamos jogar a responsabilidade tudo em cima da Andréia. Isso aí é coisa da diretoria de missões. Missões que tem que ganhar almas para Jesus. Missões tem que ganhar alma para Jesus, como todos os outros têm também. Amém, irmãos? Missões tem que se engajar, como todos os outros têm que se engajar também. É isto que o Senhor exige de nós, e não exige além daquilo que nós sabemos. Viu? Ninguém está colocando um peso nenhum em cima de ninguém. O Senhor, quando veio ajustar contas com os seus servos, Ele exigiu de cada um segundo aquilo que Ele tinha dado para cada um. Ele não foi cobrar daquele que recebeu 1 talento, que lhe devolvesse 5 ou 10. Não foi cobrar daquele que recebeu 1 talento, que lhe devolvesse 2 ou 4 ou mais talentos. Não, Ele foi cobrar segundo aquilo que Ele havia dado. Amém, igreja? Enterrar o talento é que nós não podemos. Fazer a obra de Deus, estar engajado no reino de Deus, este é um compromisso nosso. O que é engajamento na 5ª igreja quadrangular de Botucatu? Espera-se a participação ativa de cada membro no cumprimento do propósito, da missão, da visão, guardando os valores que Deus tem dado à igreja, com o comprometimento que deve ser a marca dos crentes fiéis, respeitadas as condições pessoais e os dons e talentos individuais que o Espírito Santo repartiu a cada um como lhe apraz, que foi exatamente aquilo que nós acabamos de falar agora. Amém, irmãos? Isto aqui é um alinhamento. Nós estamos no início do ano de 2023. Muitos dos irmãos que estão conosco, que estavam em alguns cultos anteriores, me ouviram falar. Deus colocou no meu coração que se nós trabalharmos de forma correta, coordenada, orientada, debaixo da nuvem do Senhor, nós poderemos produzir nesta década que estamos, ou seja, até o ano de 2030, existe ainda 8 anos até 2030, o Senhor colocou no meu coração que nós podemos produzir nesta década mais do que nós já produzimos em 25 anos. E isso é possível, porque Deus fez grandes coisas para nós nestes 25 anos. Só que quando nós começamos aqui, há 25 anos atrás, nós não tínhamos absolutamente nada.
não tinha uma alma, não tinha uma pessoa, não tinha nada, não tinha um prédio, não tinha uma cadeira, não tinha um instrumento, não tinha um microfone. Quem começou lá atrás conosco sabe o que o pastor está falando. E o que Deus fez para nós neste tempo. E hoje, irmãos, com esta estrutura que nós temos, hoje pela manhã nós tivemos aqui uma participação, e tem algumas pessoas que estavam no culto da manhã, uma participação de irmãos, de pessoas, aproximadamente o número de pessoas que nós temos aqui nesta noite. Ou seja, hoje na soma do culto da manhã, mas este culto agora são quase 500 pessoas aqui dentro da igreja. Amém, irmãos? Fora irmãos que não estão aqui, que não puderam vir nem pela manhã e nem agora, e nós sabemos que há vários irmãos que não puderam vir. Quer dizer, não é possível que com toda a estrutura que nós temos hoje, com o número de pessoas que precisam estar engajadas com o reino, na direção do Senhor, no Espírito Santo de Deus, tratando e trabalhando conosco, que nós não vamos produzir muito mais. Amém, igreja? E Deus quer que venhamos a produzir. Este é o propósito. Essa é a razão da videira. Essa é a razão da videira. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus e nós percebemos o Senhor fazendo ali algumas comparações entre videira, figueira, coisa dessa natureza, o Senhor está sempre em busca de frutos. Amém, irmãos? Frutos que se produza. E nós temos produzido. Amém, irmãos? Aqui não vai nenhuma queixa, aqui não vai nenhuma crítica, aqui não vai nenhuma condenação, não é nada disso, não é disso que o pastor está tratando pelo Espírito do Senhor. Não estou exortando a igreja, não estou chamando a atenção da igreja no sentido de que nós não temos feito nada, ao contrário, nós temos trabalhado, mas eu sei que nós podemos trabalhar mais e produzir mais para o reino de Deus. E até porque, irmãos, a nossa responsabilidade parece grande, e de fato, em certo sentido mas na verdade também não é tão grande assim, porque a nossa responsabilidade na verdade é só semear, porque quem faz germinar, crescer e frutificar é o Senhor nosso Deus. Não sou eu que faço, não é você que faz. Então o que nós temos para fazer para o reino de Deus, e aí é nós que temos que fazer, porque outro não vai fazer, o Senhor não vai fazer, não vai mandar um anjo fazer, é nós mesmos. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é muito simples, é muito fácil, basta só que nós tenhamos aquilo que está escrito aqui, entendamos o propósito, venhamos a cumprir a missão, tenhamos de fato visão, sigamos os valores, isso é muito importante. Você que é membro desta igreja, você que deseja um dia se tornar membro desta igreja, você precisa conhecer o que é que a igreja quadrangular da Vila Pinheiro pode me oferecer. E eu acho que isso é importante. Eu estou indo lá para aquela igreja, mas o que aquela igreja tem para me dar? O que eu posso esperar daquela igreja? O que a igreja do Evangelho Quadrangular da Vila Pinheiro tem para te dar é muito simples. Está aqui nos compromissos que nós temos. Nós podemos e devemos te dar acolhimento, ensino e cuidado. Amém, irmãos? Isso é o que esta igreja pode te oferecer, e ela te oferece. Mas não é só o que a igreja pode me oferecer. O que é que a igreja pode me dar? É o que a igreja pode te dar, é o que a igreja pode te oferecer, mas o que é que a igreja também espera de você? E o que é que esta igreja espera de cada um dos seus membros? Espera aquilo que está registrado aqui nos valores. Espera santidade, espera fidelidade e espera lealdade. Nós temos o que oferecer, a igreja tem o que oferecer, mas a igreja também tem uma expectativa naquilo que cada um de nós podemos e devemos dar em relação ao reino de Deus. Amém, irmãos? Eu quero fechar esta palavra com um vídeo que eu gostaria que você assistisse. Infelizmente, irmãos, a imagem, é um vídeo muito antigo, a imagem ela não ajuda muito, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção na mensagem deste vídeo. E aí nós estamos partindo para o encerramento desta palavra, deste alinhamento que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor me deixou em casa 30 dias, orando, estudando, refletindo, preparando, e
Não bastasse tudo isso, irmãos, eu ainda tirei 500 cópias de 3 folhas cada uma, ou seja, 1.500 cópias, né? Grampeei 500 estudos desse aqui para chegar aqui nesta noite. Amém? Sentadinho lá, né? A pastora Sandra entrava e saía, ela nem abria a boca porque o pastor estava lá, né? E foram dias e dias para nós chegarmos aqui, mas eu tenho certeza que coisas grandes Deus tem por nós. Amém? Nós temos o vídeo aí, é pronto? Sim? É? Se for necessário, apaga as luzes aqui para dar uma melhorada no... porque a imagem não ajuda muito. Vamos lá. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosenberry. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosenberry, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima?
Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São uns gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você sim, quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água. Você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? 3, 2, 1, mais rápido! Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe, está indo! Por favor! Por favor!
própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha, por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Amém, irmãos? Vamos colocar-nos em pé. Qual é a tua escolha? Permanecer confortavelmente dentro do navio, como o navio dos prazeres, ou entender que nós temos uma missão e que esta igreja foi criada com um propósito de ser um barco salva-vidas? Amém, irmãos? São centenas e milhares de pessoas que precisam de nós. Os irmãos assistiram o vídeo, que coisa terrível, 24 botes salva-vidas, apenas 3 realmente se disponibilizaram a ir socorrer aquelas pessoas que estavam naufragadas.